Mas fervendo. o irmão Klaus, Ah, seria interessante pegar, por exemplo, um fio da meada, bem um beabá, né? Um beabá ali, do início. Eu realmente já li alguma coisa a respeito de astrolábio, mas pegar um beabá ali e seria realmente um assunto interessante aí para, na vacância do pastor Evaldo, a gente começar, né? Começar aí dar um start aí nesse assunto realmente bem interessante. Isso aí. é, Tranquilo. nós falamos para ele, pastor Evaldo, que numa das suas ausências possíveis, por conta de alguma conferência, aí nós vamos aproveitar o espaço para ele falar exatamente aquele assunto ali do posicionamento da Terra, né? Entendeu? Aí ele já lançou outras coisas e nós estamos aqui zonzinho, entendeu? Já ficamos zonzo, imagina só de ele começar. Então, depois, quando eu for. Nós temos um astrônomo aqui no grupo aqui. É isso aí. Isso aí. Ah, muito Muito bom, bom. muito bom. Olha os versículos que ele está colocando aí também. Mas, irmãos, pastor Evaldo, vocês viram a quantidade que nós tínhamos? Eu peguei só 30 vídeos, né? Os 30 que nós tivemos acima de 150, se não me falha a memória aqui. cento É. e cinquenta pessoas assistindo, entendeu? Então, foram esses 30 aí. E eu fiquei impressionado que eu nem lembrava com aquele que teve mais de 500 também. É muita coisa. Foi o adiamento do reino, né? Agora, quanto tempo faz? Foi esse ano, né? Essa matéria aí do adiamento do reino. Foi esse ano, foi, se não me engano, Não, foi no ano passado, me foi no ano parece. passado? Foi? Acho que É, sim. não me lembro Foi quando no que ano foi. Parece que passado. foi esse ano, no começo do ano. Não sei. Foi Isso Mas no. mesmo. realmente, quase 600 visualizações, né? Número muito bom, é a tendência é crescer. 593. E 593. agora. Boa noite, pastor Lorival. Tudo bem? 93. E Boa noite, agora. irmãos. Tudo bem? E, nesses últimos dias tem aumentado a inscrição, né? Já está em 225. Então, Tô, né? E deu Irmão Cristiano, 120, boa noite, irmão Cristiano. Tudo bem? 124 visualizações. realmente, Aumentou também as visualizações nesses últimos. Tem muita gente assistindo Que depois. graças a bênção, Deus, é. que É. bênção. E às vezes não é. A gente fala assim, 124, mas a gente tem que dizer telas, né? Porque pode ser que esteja assistindo uma Sim, família, claro, né? claro, Mais exato, pessoas. Está É exatamente. sendo muito possível. bom. Irmão Cristiano, não ouvi a sua voz aí. Não ouvi a sua voz do Boa noite, nós falamos, mas eu não ouvi a sua voz, irmão. Hum. Boa noite, meus Tudo bem? irmãos. Boa noite, pastores. Boa Irmão Tudo noite. Cristiano, bem. irmão Cristiano está Pastor de Lorival volta. também, né? Graças a Irmão Deus. Genivaldo, não ouvimos boa noite. Pastor Ulisses está quietinho também aí. Está muito frio, pastor. Não vem, não, pastor Ulisses. Irmão Genivaldo, Aqui, vem. aqui está frio. Eu preciso É, saber se vocês estão me ouvindo. estou ouvindo Sim, sim, Amém. pastor. Sim. sim, Estou ouvindo. tranquilo. Aqui está Estamos frio, ouvindo mas bem, é sim. bom vê-los. Muito bom. Estamos ouvindo, sim. Mas eu realmente fiquei impressionado, porque 593 é bastante coisa, né? É Entendeu? verdade. E depois o outro segundo foi o momento do arrebatamento da igreja, 413. Então, tem uns temas que atraem, né, pessoal? Já, Atrai, agora, é verdade. É isso mesmo. muito bem. Acho que podemos começar aí, né? A irmã Cristina não está presente, eu tinha pedido para ela orar, então ela não está presente. E aí eu vou pedir para o irmão Genivaldo, se ele puder nos dirigir a oração. Pode ser, irmão, por favor? Sim, Posso vamos dirigir aí orar. para a gente começar? Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graça por quem tu és, te louvamos por tudo que tu tens feito, Senhor. Te agradecemos por mais uma noite aqui de terça-feira com os irmãos aqui nesses estudos no Escatom. Continue, ó Deus, a nos dar, ó Deus, capacidade para compreensão, para entendermos e que Hum. continue usando o teu servo, pastor Evaldo, colocando, ó Deus, cada dia mais e mais capacidade para ele, assim, trazer esses estudos que são tão preciosos, tão bons para nossas vidas, ó Deus, e que Amém. possamos, ó Deus, estarmos atentos para aprendermos. Pois, ó Deus, o Senhor é um Deus que nos ama, e o Senhor nos ama não por causa de, o Senhor nos ama apesar de. Te pedimos que continue conosco nessa noite, em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Amém, amém. Pastor Evaldo, o tempo é todo seu.
Então, Certo. Irmão Almir ou irmão Elias, tem alguma pergunta que ficou de terça-feira passada? Se tiver, não sei se ficou alguma coisa, não me lembro. As minhas, pelo menos, eu fiz aí. Valdo, a minha pergunta é mais concernente ao milênio, Ah, ao futuro. então deixa lá na frente, porque daqui a pouco nós vamos chegar no milênio, né? Melhor, melhor. Então, Tá bom, irmão então. Almir, coloca os slides aí, porque algumas perguntas circularam pelo milênio, mas nós estamos ainda no período tribulacional. Então, vamos chegar lá. Pode abrir mais aí a tela para a gente seguir. Estamos com a tribulação, o princípio de dores e o plano escatológico. O Almir pode passar, porque nós nos demoramos no terceiro slide da última vez. Passamos por esse e por esse também. E aí nós ficamos aqui, e aqui nós surgiram as perguntas, os questionamentos. Mas vamos então ir para a próxima lâmina, porque aí nós já seguimos um pouco mais à frente. Então, decodificando a matemática profética, quando nós temos o Apocalipse sendo pelo menos na sua maioria de capítulos, trabalhando com a 70ª semana de Daniel, ou seja, do capítulo 6 até o capítulo 19, nós temos o período. E quando a gente coloca 3 anos e meio, é para cada tempo, né? Então, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Isso, nós vamos ter expressões que estão tanto em Daniel quanto em Apocalipse, porque a 70ª semana está lá em Daniel, capítulo 9, de 24 a 27. Mas também a gente tem a tribulação no capítulo 12. Nós temos a identificação do anticristo no capítulo 7. Temos também no capítulo 11. Temos no capítulo 2. Então, o livro de Daniel, ele é um livro histórico profético. Ele tem 12 capítulos. Os primeiros 6 capítulos é história e os 6 capítulos posteriores é escatologia, é profecia. Mas até em capítulos históricos nós temos também a escatologia, como o capítulo 2 expressa bem o sonho de Nabucodonosor. Então, em Daniel capítulo 7, versículo 5, em Apocalipse 12, versículo 14, nós temos essa expressão, um tempo, tempos e metade de um tempo. Tem tradução, tem versão que traz um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, um tempo mais 2 tempos dá 3 tempos. Mais metade de um tempo dá 3 tempos e meio, que dá igual a 3 anos e meio. Então, quando a gente coloca 3 anos e meio e a gente trabalha, e nós vamos trabalhando outras formas de expressão desses 3 anos e meio. E quando a gente olha a Daniel 7,5 e Apocalipse 12,14, eles estão falando, os textos estão falando da grande tribulação, da grande tribulação. Quando a gente vai para Apocalipse 13, versículo 5, com Apocalipse 11, versículo 2, 42 meses, também nós estamos tratando da grande tribulação. E aí, quando nós temos 1.260 dias em 11:3 e Apocalipse 12:6, aí nós vamos ter, na minha visão, discordando aí um pouco do pastor Danilo, quando nós trabalhamos, 1.260 dias, para mim, 11:3 é a primeira parte, com as duas testemunhas dando seu testemunho profético, e capítulo 12:6, 1.260 dias ali já é na tribulação. Então, vamos olhar para esses textos para que possamos trabalhar com essa identificação. Então, irmão, o senhor sai um pouquinho e a gente vai para Daniel 7,5 e Apocalipse 12,4. Primeiramente, Daniel
7:5 e 12:4. Os irmãos podem pegar suas Bíblias e dar uma olhada para a gente conversar. Então, o irmão Almir vai colocar na tela esses primeiros textos bíblicos, para que também as pessoas que vão assistir a live possam ter o texto na tela. O irmão Almir faz isso com perfeição, sempre ele está colocando para facilitar a nossa análise, porque só jogar o texto fica meio complicado, menos didático, né? Então, vamos para Daniel. Sim, irmão Elias, fica à vontade, pode falar. Se me permite. Pastor Dilson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pastor. Pronto, irmão Almir, pode colocar a Bíblia aí. Já estou puxando. Pronto. Daniel 7:5. Então, vamos dar uma olhada aí. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, o qual se levantou de um lado, tendo. Não, não é. Aí é 7:5, né? É, 7:5. Depois, vamos para o versículo, acho que é o 15. Deixa eu ver aqui. Não é o 25? É o 25, é. Obrigado, meu irmão. 7:25. É isso aí. Isso aí. E muito bom a gente ter irmãos atentos aí. Então, é o anticristo, né? O anticristo é essa ponta pequena no texto. Então, essa ponta pequena que é o anticristo, veja que no verso 24, ele revela a questão dos 10 chifres, que está lá em Apocalipse também. Ele diz: quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual é diferente dos primeiros e abaterá três. Este é a ponta pequena. Então, esse que vai se levantar, então, dentro desses 10 reis, que é a confederação ocidental do Império Romano, a nova configuração, 10 reis, os 10 chifres da besta, e aqui os 10 chifres também dessa besta, que no caso aqui temos o sonho de Daniel. No sonho de Nabucodonosor é a estátua, e os 10 pés, os 10 dedos dos pés da estátua são os 10 reis. Aqui, os 10 reis são os 10 chifres dessa quarta besta indescritível, que Daniel não achou um animal para identificar a nossa imaginação. Então, esse monstro indescritível, ele tem esses 10 chifres, e dentro desses 10 chifres sobe uma ponta pequena que abate três, ou seja, o anticristo vai abater 3 nações das 10 que o apoiaram. Então, na configuração primeira, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio, são 10 reis. Nos 3 anos e meio finais, são 7 reis e mais a besta, que é dos 7 e a oitava. E aí, no versículo de número 25, é dito que ela proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Destruir aqui é matar, tão somente. Destruir aqui é só matar. Então, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles, os santos do Altíssimo, serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Então, é essa expressão aparecendo aí com Daniel, primeiro com Daniel. Apocalipse tem 331 alusões ao Antigo Testamento, no uso do Antigo pelo Novo. E aqui nós temos uma citação que vai servir de alusão por João. Aí, irmão, e agora sim a gente vai para o capítulo 13, versículo 5.
É Apocalipse que é 13:5, não era Daniel, não. Então, Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Aí nós temos: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Veja que lá diz, né, que ela proferirá palavras contra o Altíssimo em Daniel. Aqui diz: foi-lhe dado uma boca que proferirá grandes coisas e blasfêmias. Deu-se-lhe o poder para agir por 42 meses. Por 42 meses. Então aqui já aparece os, os, os 42 meses, que dá igual a 3 anos e meio, a 3 anos e meio. E no texto, a gente vai agora para o capítulo de número. Aqui, foi-lhe dado uma boca para proferir, aí mesmo, no capítulo 13, e vamos seguir mais adiante, no verso de número 7. O verso de número 7 vai dizer: foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, você tem a besta, os santos sendo entregue por 42 meses, lá dizendo que foi entregue por um tempo, tempos e metade de um tempo. É o mesmo período. Aí a gente casa isso com o capítulo 12, já numa outra dimensão, né? Aliás, a gente, irmão, pode ir para o capítulo 11 e depois o 12, porque é nesses textos que nós vamos dialogar com Daniel. Apocalipse mesmo, agora a gente vai para o capítulo 12, capítulo 11. Aí no capítulo 11, a gente tem os versículos de 1 a 3. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, uma régua, né? E chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, aos gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Esses 42 meses que os gentios pisarão na cidade santa é o tempo dos gentios, que está lá em Lucas. O que Jesus diz, até que e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Está lá em Lucas 21. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Aí o tempo dos gentios, ele começou em 605, com Nabucodonosor e a Batalha de Carquemes, e vem até o novo chefe da Babilônia, da Nova Babilônia, que é o Anticristo. E aí, quando diz: as nações pisarão a cidade santa, no verso 2, por 42 meses, são os 42 meses que indicam a completude do tempo dos gentios. E aí, esses 42 meses, lá no capítulo 13, é dito que os santos serão entregues na sua mão por 42 meses. Esse período não é o princípio de dores, é a grande tribulação, quando o dragão já está no anticristo, já está. E no anticristo ele vai exercer a perseguição, porque esses 42 meses finais é o tempo em que vai ser implantado o 666, porque o falso profeta só vai surgir nesse tempo. Ele não vai surgir no início da tribulação, só surge é a besta que sobe da terra de Israel. E essa besta, que é o anti-espírito, que é o falso profeta, ela vai implantar o 666, ou o sinal, ou o nome da besta, e construir a imagem da besta e fazê-la falar. Então, quando diz aqui que as nações pisarão a cidade santa, é um momento do governo humano, do império anticristão, a perseguir os judeus e também a mulher do capítulo 12, e também perseguirão os gentios crentes. E aí é que tem essa inversão. E o Apocalipse faz isso, que é para a gente pensar mesmo. Então, quando você tem o versículo de número 3, ele não está retratando os 3 anos e meio finais. Ele está retratando os 3 anos e meio iniciais. Veja, em Daniel, tempos e metade de um tempo. Em Apocalipse 13,
é o mesmo evento. Os santos serão entregues por 42 meses. Aqui, 42 meses é para os gentios pisarem na cidade santa, período final. Uns 3 anos e meio, período final. Darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1.260 dias vestidas de saco. 1.260 dias, então já temos tempos. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 42 meses, 1.260 dias. Esses 1.260 dias não retratam a grande tribulação, o período final. Eles retratam os 1.260 dias iniciais. Por quê? Porque essas testemunhas elas vão ser mortas e ficarão expostas por 3 dias e meio. E foge ao tempo. E quem vem ao encontro delas é o anticristo e as mata, quando elas terminam o testemunho delas. Nos 1.260 dias certinho, elas vêm, o anticristo sai de Roma, na Itália, e vem para Jerusalém e mata as duas testemunhas. Quando ele mata as duas testemunhas, os corpos delas ficam expostos por 3 dias e meio. Os 3 dias e meio entram nos 1.260 dias finais, e aí fazem parte dos 1.260 dias finais. Então, esses 3 dias e meio vão trazer a morte das duas testemunhas, a exposição para elas ressuscitarem e serem arrebatadas, quando Jesus Cristo diz subir cá, aí elas são arrebatadas, e o anticristo prossegue com a assolação dentro da grande tribulação. Então, não tem como os 1.260 dias da profecia delas migrarem para o período final, porque você tem 3 dias e meio para cá. E quando elas terminam o testemunho, quem vem ao encontro delas e as mata é o anticristo. Não pode ser no final, porque no final seria Jesus vindo. O anticristo não teria esse cacife para matar as duas testemunhas no final dos 7 anos, porque Jesus está voltando. E tem que encaixar direitinho, 1.260, 1.260. Agora, irmão Almir, o senhor vai colocar capítulo 11 do Apocalipse. A gente vai agora para o capítulo 12, aí está no 11, e aí no 12 a gente vai ver algumas coisinhas aí. Primeiramente, a gente tem capítulo 12, versículo de número, vamos para o versículo de número 6, deixa eu ver se é 6, pode baixar mais um pouquinho. Versículo 6. Essa mulher Israel, ela está... O dragão persegue a esta mulher quando ele entra no anticristo. Então, isso aí, o capítulo 12 está retratando os 3 anos e meio finais e a perseguição de Israel dentro desse contexto. Então, quando você lê o versículo 6, e a mulher fugiu para o deserto. Interessante que em Mateus capítulo 24, lá quando vai falar da grande tribulação, a partir do verso 15, ele diz que é para Israel fugir para o deserto, para não descer, se tiver no telhado, não desça, fuja, está mandando fugir. É isso aqui. Então, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Então, esses 1.260 dias, eles não são os 1.260 dias do capítulo 11, versículo 3. No capítulo 11, versículo 3, os 1.260 dias são o princípio de dores. Aqui já é a grande tribulação. Diferença, nos 1.260 dias de lá, Israel está em paz. Pacto de paz de Daniel 9, versículo 27. O anticristo está fazendo um pacto de paz por uma semana. Na metade da semana é que ele vai quebrar. E aí sim, Israel só vai ser perseguida. Nos primeiros 3 anos e meio, Israel não é perseguida. Ela só vai ser perseguida no final. E o estupim para poder Israel ser perseguida é a morte de Moisés e Elias. Imagine só, para o povo de Israel, o anticristo matar Moisés e Elias. Matar Moisés, que era o representante, o estadista, o príncipe libertador do povo, e matar Elias, que é o grande profeta, que eles nas sinagogas sempre ensinaram que era mistério que Elias viesse, que era necessário Elias vir. Então, matar Elias, profanar o templo com a imagem da besta, é o que eles vão fazer. O próprio anticristo entrar no templo e assentar-se lá querendo parecer Deus, e ele matar as duas testemunhas. E aí a tribulação, o meio da semana
vai ser um momento cheio de novidades, ou seja, cheio de notícias catastróficas para o povo de Israel. Então, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que fosse alimentada por 1.260 dias. E aí, a gente segue um pouco mais adiante, irmão Almi, e a gente vai para o verso 14, né? Aí ele vai dizer: e foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade do tempo fora da vista da serpente. Aí já Israel sendo sustentada, aí já está focando o lado de Israel. Claro que tem uma parte de Israel que vai morrer também, martirizada, mas os 144 mil que são produto do trabalho das duas testemunhas não vão ser martirizados. Eles vão até o final e não morrem. Eles já migram para o milênio. É interessante que os testemunhos de Jeová dizem que os 144 mil são os únicos que vão para o céu e o restante vai herdar a terra. E a Bíblia, o Apocalipse ensina que eles nem para o céu vão, eles vão passar até o final da tribulação, e do final da tribulação, capítulo 14 fala que eles estão no Monte Sião, seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá, eles estão no milênio. Então eles já saem da tribulação, é isso que em Mateus 10 fala, que eles não vão terminar de percorrer as cidades de Israel sem que antes venha o Filho do Homem. Jesus vem e aí inaugura o milênio e os 144 mil prosseguem. Então, a mulher, ela é protegida da vista da serpente por um tempo, tempos e metade do tempo. Ou seja, essa parte aí é a parte final da tribulação, quando a nação de Israel vai ser guardada dentro da tribulação da ira do dragão. Pode voltar lá para o slide, irmão Almir. A gente fez esse apanhado aí para mostrar uma parte daquele primeiro da primeira a lâmina do slide nessa primeira parte, né? E a gente focou aí esse período de 3 anos e meio. Então, olhando agora para o quadro, a gente tem um tempo, tempos e metade de um tempo, Daniel 7:5, Apocalipse 12:4, 12:14, focadas no período final. 42 meses, 13:5 e 11:2, também no período final, na grande tribulação. Agora, 1.260 dias está dividido. 11:3 é no início, nos primeiros 1.260 dias, o testemunho das duas testemunhas. 1.260 dias para Apocalipse 12:6, a mulher, aí já é 1.260 dias finais. Dito isto, irmãos, a gente tem uma extensão dada por Leon Wood, no livro dele, A Bíblia e os Eventos Futuros, que acho interessante, porque em Daniel 12:11 fala de 1.290 dias. Aí você tem 30 dias a mais. Não tem só 1.260. Tem 1.200 e é bem-aventurado que chega até 1.290 dias. Então, 1.290 dias, irmãos, aí a gente já tem uma dica. A gente não pode dogmatizar, mas é uma dica. Os 30 dias, terminou os 1.260 dias, a grande tribulação terminou, Jesus voltou em Armagedon, matou a besta, matou o que eu digo assim, colocou a besta no lago de fogo, porque isso aí, ela vai para dentro da segunda morte. Então ele vai jogar a besta, o falso profeta, no lago de fogo e vai amarrar Satanás por 1.000 anos. E os seus anjos, para inaugurar o milênio. Quando você tem 1.260 dias, tudo indica, e eu estou com o Leon Wood, que esses 30 dias eles vão ser utilizados um mês para julgar, para o juízo das nações, de Mateus 25, de 31 a 46. Há possibilidade? Porque dentro desse contexto também nós podemos ter esse tempo, né? Depois que ele matou o exército da besta, ele destruiu tudo lá no Vale de Jezreel, Vale de Josafá, o Megido, Armagedon, a planície de Israelon, né? Então, depois que ele executa lá a batalha, aí ele vai agora reunir, os anjos vão reunir as pessoas
dos quatro cantos da terra para trazer. Então, todo esse processo para o julgamento das nações, que vai ter algo que vai requerer um tempo, então é possível que esses 30 dias estejam relacionados com o julgamento das nações. Mas ele vai além. Lá já no versículo 12, ele fala em 1335 dias. E aí acrescentaria aí mais 45 dias adicionais necessários para o estabelecimento completo do reino milenar. Primeiro, tem que fazer uma limpa, né? A terra está toda devastada pelo os selos, 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Imagine agora reorganizar tudo isso. Você vai depois de guerras, de terremotos, depois de queima de vegetação. Aí agora Jesus vai ter que organizar tudo isso, né? Claro, ele é Deus, ele pode muita coisa, pode tudo. Mas, além disso, tem que organizar os ministérios. Onde é que vai botar Elias para governar o quê? Vai governar a Argentina, o irmão Almir vai governar a França, e Cristiano vai governar o Brasil, e governar o Brasil ainda tem que governar as cidades. Só aqui são mais de 4 mil, mais de 4 mil de 4 mil municípios, né? Então, as cidades vão ter, aí diz assim, vai ter muita gente da igreja para governar, sim, a gente vai ter muitas cidades e vão governar, e além de dentro das cidades ainda tem que governar com as subprefeituras, se for cidade grande, tudo mais. Então, vai ter que organizar tudo isso para distribuir os galardões, no sentido de distribuir as funções dos serviços, né? Então, é isso que ele coloca. Pode passar, irmão Almi. Então, a natureza do período tribulacional. A gente tem a esfera política, clímax dos gentios, o ressurgimento do Império Romano. Então, a gente tem o clímax dos gentios com o ressurgimento do Império Romano. O tempo dos gentios, como eu falei, começa com Nabucodonosor e vai até o período de governo do anticristo. É o último governo humano. O último governo é o governo do anticristo. Depois vem o divino humano, né? A monarquia teocrática. Então, até chegar lá, você vai ter um ressurgimento do Império do Romano, porque o quadro será muito parecido com o da primeira vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo foi sobre a égide do Império Romano. A segunda vinda também o será assim. E o clímax do tempo o clímax dos gentios está aí, né? A gente tem por que a gente diz isso? É bom só a gente pensar que os dados, né? Assim, quando Jesus pregou o sermão escatológico está no capítulo 25, 24 e 25 de Mateus, 21 de Lucas e 13 de Marcos. Então, ele não fez um sermão sem base, não. Ele se baseou no livro de Daniel. E ele tomou como início do sermão, como base inicial para o sermão, a fala dos discípulos, né? Estavam elogiando a imponência do templo, né? A estrutura com pratas, ouro, pedras preciosas. Aí Jesus vai e diz, não veio de tudo isto, ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derrubadas. E aí, diante disso, ele vai falar de Daniel. Então, quando você pega a 70ª semana, as 70 semanas de Daniel, no capítulo 9, de 24 a 27, é dito lá que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, assim, é dito que o povo romano, o povo liderado por Tito, pelo imperador Tito, ainda não era imperador, era general, filho do imperador Vespasiano, falou da destruição da cidade e da destruição do santuário.
a destruição da cidade e a destruição do santuário. Então, não tem no texto bíblico somente, no sermão, sim, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas tem também o texto falando, não, Jesus falando também da destruição da cidade, né? Então, ele fala em Lucas, ele aborda também a destruição da cidade, porque às vezes a gente pensa que é somente que tem a ver somente com uma questão, né? A gente pensa que é só Jesus fez o sermão somente olhando para a destruição do santuário, mas não é bem assim. Ele também fala da destruição da cidade. Fala da destruição da cidade porque ela também vai passar por esse momento difícil, por esse momento difícil. E aí, não sei se o irmão Almir precisaria colocar, ele vai dizer, não, acho que não precisa não. Ele diz aqui no capítulo 21, versículo 24: cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. Então ele está falando sobre isso, sobre Jerusalém ser pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. E lá no texto de Apocalipse a gente viu na estante que pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, diante disso, esse ressurgimento do império é para a sua própria destruição. Ele ressurge, ele tem agora somente 7 anos de vigência, com um governo, com um imperador só. Não é como o surgimento de Roma, que foi em 753, e depois, com o Júlio César, a coisa vai andando, e tem triunvirato, tem Senado governando com a questão dos senadores, depois os imperadores, foram 15 imperadores e por aí vai. Então, a forma final é o governo da besta apoiado por um reino de 10 reis, baseado na estátua de Daniel 2. Então, por isso que a pedra que cai sem auxílio de mão, ela bate nos pés, porque os pés têm 10 dedos. Ela não bate na cabeça, porque a cabeça seria o Império Babilônico. Ela não bate no peito, porque o peito e os braços seriam o Império Medo-Persa, o Pérsico. E não bate nas coxas, porque é o Império grego. Só vai bater e até não bate nas canelas, em parte de ferro, em parte de barro, que é o Império Romano do tempo de Cristo. Ela vai bater nos pés. E batendo nos pés, ela esmiuça a estátua, e daquele esmiuçar, forma-se uma montanha, que é o símbolo do reino, é o reino milenar. O reino milenar vem assim. Então, o Império Romano, no seu apogeu escatológico, ele vai dar lugar ao Império do Rei dos Reis, ao Império do Cristo, do Messias. Por isso, essa forma final, governo da besta apoiado por um reino de 10 reis, baseado na estátua de Daniel, essa configuração na história nunca houve. Nunca um imperador governou com 10 reis ou 10 países. Então, nós vamos ter aí esses países, o G8 está aí, mas vai acrescentar mais 2, e dentro desse contexto você tem que tirar os Estados Unidos. Parece uma coisa incrível você olhar para Roma hoje pequena e dizer, rapaz, isso é fantasia, como é que Roma vai governar o mundo novamente? Está aí, é grande, é bonita e tal, mas a Itália não tem cacife para governar o mundo. Vai governar o mundo por 3 anos e meio. Ela vai governar o mundo. E depois são as 2 grandes cidades. A grande cidade Roma governa por 3 anos e meio, depois a grande cidade de Jerusalém governa por 3 anos e meio, depois a grande cidade de Jerusalém governa por 1000 anos. Porque a grande cidade de Jerusalém que vai governar por 3 anos e meio é o governo do anticristo.
Depois, nessa grande cidade, é Jesus Cristo por 1000 anos. Então, essa configuração vem assim: a ação destrói a Babilônia eclesiástica. Os 10 reis destroem a Babilônia eclesiástica. Isso eu quero mostrar para os irmãos. Eu quero que o irmão me abra aí Apocalipse 17, para a gente dar uma olhada. Oh, meus sentimentos, irmão Cristiano. Deus abençoe e conforte, irmão. Deus Amém. conforte todos lá, viu? Isso, irmão Cristiano. Ele saiu, tá lá aí. É. Que Deus possa confortar o coração lá da família, pastor Evaldo. Deus abençoe e conforte, viu, irmão? Podemos seguir? Sim. Sim, ele saiu. Então, capítulo 17, depois se os irmãos leem em casa, capítulo 17, 18, a gente tem a Babilônia. Esse capítulo, irmãos, 17, 18, fala da queda de Babilônia. Nesse capítulo 17 existem duas Babilônias, a Babilônia religiosa e a Babilônia política. É bom a gente ter isso em mente, irmãos. A Babilônia religiosa é a igreja ecumênica, hoje formada pelo CMI, Conselho Mundial de Igrejas. É a Igreja Católica e todas as religiões da terra em volta dela, inclusive a protestante. Então, dentro desse contexto, nós temos a Babilônia religiosa, ela cai no meio, eu disse que muita coisa vai acontecer no meio da tribulação. A Babilônia religiosa, ela ergue o anticristo. O anticristo ele tem dois braços, o político e o religioso. O braço político vem com 10 reis. O braço religioso vem com todas as religiões unidas no ecumenismo para dar o reforço para ele. Agora, só que a Babilônia religiosa ela cai no meio da tribulação. A Babilônia política ela cai no final. A Babilônia política quem derruba é Cristo. A Babilônia religiosa quem derruba é o anticristo. Aí a gente pode dizer que os traidores também serão traídos. Aqueles protestantes que diziam que seguiam a Cristo também vão trair. Então vamos lá aí para o versículo que a gente vai pegar aí, irmão, um pouco mais abaixo. Vamos descer um pouco aí o versículo, vamos subir um pouquinho o verso 11. Aliás, o verso 12 em diante. Aí ele diz: e os 10 reis que vistes, os 10 chifres que vistes, são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão sua autoridade, poder e autoridade à besta. E aí, lá no versículo 16, ele diz, no 16 ele diz, e os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. E o verso 17 diz, porque Deus tem posto em seus corações que cumpre o seu intento, e tem uma mesma ideia, e que seu reino e que seu reino dê a besta até que se cumpra as palavras de Deus. Aqui não está claro. Os 10 reis vão destruir a Babilônia, vão derrotar a Babilônia. Então, os 10 reis vão acabar com a Babilônia. Isso é no meio. Depois que os 10 reis acabam com a Babilônia, acabou o poder religioso. Aí o que fazer? Aí o que é que acontece? No meio dos 7 anos, a Babilônia religiosa cai. Aí sai de cena a Babilônia religiosa e entra em cena o falso profeta, do capítulo 13, a partir do versículo 9 até o 17. Então, o falso profeta é o líder religioso que vai substituir a Babilônia religiosa. Ela vai até o meio, é derrubada pelos 10 reis, e aí agora o anticristo tem agora um novo braço, o braço do falso profeta. Vai implantar o 666, ou o nome, ou o número, ou o sinal na testa e na mão direita. Aí no final dos 7 anos, aí o falso profeta também é derrotado, o anticristo é derrotado,
e o dragão é derrotado e os reis da terra também. Aí cai a Babilônia política. O falso profeta ele não é uma nova Babilônia, ele é uma pessoa. A Babilônia religiosa é uma entidade, como também a Babilônia política é uma entidade, claro, chefiada pelo anticristo. Volta lá, irmão Almir. Deixa eu fechar aqui. Então, esfera religiosa. Primeira fase, a meretriz governa com a besta. Segunda fase, a meretriz é destruída. O falso profeta impõe adoração à besta. A queda, Satanás é expulso do segundo céu, encarna na besta, e aí tudo, a configuração toda muda para a grande tribulação. Esfera israelita, estado inicial, nação secular, progresso material, mas sem relação com Deus. Aí vem o desenvolvimento, o pacto com a besta posterior à quebra da aliança. Perseguição extrema e fuga. Aí é aquela questão. A nação enquanto a Babilônia é destruída, a religiosa, agora também passa-se a tentar destruir a mulher, que é a do capítulo 12, que é a nação de Israel. Eu acho que a gente só, pelo tempo, irmão Almir, a gente só vai até aí, porque é bom a gente ouvir também os irmãos. Se tiver alguma pergunta, aí, irmão Elias, ou alguma colocação. Enquanto os irmãos estão pensando em pergunta, pastor, só queria voltar lá naquela partezinha que o pastor falou que eu vou governar a Argentina. Pastor, se eu governar Carapicuíba, já estou feliz da vida, viu? Carapicuíba é um pedacinho aqui feio pra caramba. Se eu me der uma Carapicuíba, que bom, já tá bom demais. Ah, pastor Ulisses. Estão todos me ouvindo aí? Sim. Então, tá bom. Eu só queria acrescentar alguns comentários em cima do que o pastor Evaldo explanou para nós, como sempre, muito bem explanado. Ah, muito interessante, né? Essa questão, um tempo, dois tempos, né? E metade de um tempo, ali de Daniel. Não, isso não é exclusivo de alguns, né, que creem assim. A gente já vê pais da igreja, né, escritos deles, citando, né, sobre esses tempos, em cima das suas referências. Isso vem firmar mais aquilo que a gente já crê e estudou ao longo desses anos, né? Aprendemos, isso é bem interessante, né? Então, nós temos, por exemplo, Irineu, né, de Leão, a 130, desculpa, 130 a 202 depois de Cristo, ou seja, pais da igreja, né? Já defendendo isso que a gente crê. Hipólito de Roma também, Lactâncio, Jerônimo, e isso é bem interessante, né? E depois de tudo isso, né, passando agora, chegando no século XXI, temos aí o grande pastor Evaldo, né, também frisando isso para a gente, e é muito gostoso, né, ver tudo isso. E estudar também e ver que tem a questão, né, da, da diferença ali, né, onde é acrescentado, né, 30 dias, mais 45 dias, né, dando um total de 75 dias a mais, né, o objetivo, né, como o pastor Evaldo colocou aqui, para estabelecimento do reino milenar de Cristo. Então, isso chama bastante a atenção, e eu gostaria, né, só de comentar isso, né, ou seja, aquilo que a gente já vem aprendido, né, tem aprendido com grandes servos de Deus, nossas escolas, né, teológicas, frisam também, né, sobre isso, e ver que nós estamos aí caminhando na mesma direção, né, e com o apoio de muitos outros, né,
pastor Evaldo já tem citado aí muitos deles, né? John Walford, né? A Pentecoste, Charles Hyde. Isso é legal, né? Eu fico maravilhado, né, com tudo que nós estamos aprendendo, tudo que nós estamos vendo, e podendo, né, passar esse conhecimento para outras pessoas, né? Como foi falado no início, né, tantas visualizações, né, nas nossas aulas que nós estamos tendo, ou seja, pessoas interessadas em conhecer mais, né, da palavra de Deus e como realmente ela fala, ela diz, né, ela transmite para a gente. Então, fica aqui mais uma vez meu agradecimento aí ao Escatom, tá bom? Era só isso que eu queria colaborar aí com os amados, tá bom? Pastor Luiz, obrigado. Deus abençoe. Irmão Daniel, depois o primo. Ok. Pastor Evaldo, uma pergunta é sobre aquele assunto que o pastor falou da mulher, que é Israel. Ela é perseguida, ela foge para o deserto. Minha pergunta é: eu posso interpretar como Romanos 11, o remanescente será salvo? Pode ser colocado nesse ponto? Romanos 11, ele fala sobre o remanescente, como também Zacarias 8, Zacarias 8, 12:10, né? 3:13, Zacarias Ah, 3:13, e a gente tem Isaías 10 também trabalhando, né? E outros textos que falam do remanescente. A mulher, ela, no finalzinho, diz que o dragão não a atingiu e foi fazer guerra ao restante da sua semente. Então, assim, além da mulher ali que está fora do alcance da serpente, tem sementes que vão ser atingidas também. Há gentios que vão proteger a mulher, porque isso que Jesus vai dizer: eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber e tal. Eu concordo com o senhor, eu vejo assim, a mulher, ela tem essa relação com o remanescente, porque o remanescente abarca os 144 mil e abarca também mais pessoas. Em Zacarias, é dito que 2/3 deles vão se perder e 1/3 é que será salvo. terceira E salva. lá em Romanos vai dizer: ainda que Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aí, lá no capítulo 11, quando vai trazer a nova aliança, ele vai dizer: o endurecimento veio em parte a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e das gerará de Jacó as suas impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, e mesmo esse todo Israel, que é 1/3, é o remanescente. Então, é o resto, são os sobreviventes, né? Eles que vão ser os agraciados. Então, eu vejo que Romanos 9, 10 e 11 tem muito a ver com a questão escatológica. Tem muito a ver com a questão Sim, da exatamente. salvação de Israel futura. Tem a ver com a readmissão de Israel. Então, o senhor pode colocar sim, está Tá. dentro do contexto. Muito Viu? obrigado. Como Na- que fica a questão do sonho de José, sonhando com o sol, com a lua? Viajar, aí já está viajando muito? Não, não. Primeiro, você tem que ir para Jacó no Val de Jaboque, capítulo 32 de Gênesis. Quando ele luta com Malaque, com o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor muda o nome dele Para de Israel. Jacó, que é suplantador, para Israel, aquele que luta com Deus, o príncipe que luta com Deus. E aí, quando você chega no capítulo 37, que José vai sonhar aquele sonho, e o sol, a lua e 11 estrelas estão se prostrando diante dele, e o próprio Jacó interpreta,
lembrando mais uma vez que o Apocalipse tem 331 alusões ao Antigo Testamento, então ele está fazendo essa alusão no capítulo de número. É uma alusão, ou se alguém quiser chamar de eco, se alguém quiser chamar de eco, né? Ou é eco ou é alusão. Aí você chega e vê o texto do capítulo 12 de viu uma mulher vestida do sol, Jacó, tendo a lua debaixo dos seus pés, Raquel, e uma coroa de 12 estrelas, as 12 tribos. E aí, quando você vai verificar, a Igreja Católica diz que é Maria, por causa do filho varão que a mulher gerou. E a gente já mostrou aqui que aquele varão tem muita relação com a igreja, o filho varão, uma entidade corporativa. É Jesus, mas não só. E aí a gente tem a mulher, os adventistas dizendo, e os historicistas dizendo que é a igreja, até também os aliancistas. Não tem como você dizer que é a igreja ali. Ah, porque o sol é que Jesus é o sol da igreja, as 12 estrelas são os 12 apóstolos que iniciaram a igreja. É invenção. A gente vai para jogar a igreja dentro da tribulação. Mas não é igreja. Ali é Israel e tudo a ver aí com essa ilustração de Gênesis capítulo 37, versículos 9 e 10. Viu? Obrigado, pastor. Então, eu achei e considero também muito importante a separação desses dois períodos, né, de 3 anos e meio e 3 anos e meio, e é fundamental, pelo menos por aquilo que eu compreendo, para você encaixar os acontecimentos dentro de cada uma dessas fases, né? Agora, quando o pastor estava lendo ali, em Apocalipse 11, versículo 2 e o versículo 3, para fazer uma identificação, né? Porque numa narrativa, normalmente, eu estando narrando, eu narraria primeiro o acontecimento da primeira fase e depois da segunda fase. É o que não acontece aqui no texto, né? Que primeiro, conforme foi colocado, que os 42 meses é no final da tribulação e o versículo 3 no início. Então, se inverte dentro da ordem da exposição. Então, daí eu vejo a dificuldade, né, desse livro, desse assunto, enfim, para os leitores, né? E, e realmente, pelas colocações que o pastor colocou, ficou muito claro, né? O entendimento e a classificação desses dois períodos, apesar de terem sido colocados de uma forma invertida, né, na exposição. É isso que eu acho bastante interessante no livro de Apocalipse, e até por isso, muitas vezes, muitos acabam não querendo estudá-lo pelo nível de dificuldade, né? Então, conforme estava sendo exposto aqui esses versículos, me veio justamente à mente essa questão, né, da inversão, primeiro a colocação da parte final, depois da parte inicial, aí você fica assim com a cabeça meio, né? Porque não segue normalmente você iria numa ordem cronológica, né? E não ao É, contrário. Então, realmente, a palavra de é Deus Deus, é é incrível. Deus querendo mexer com a cabeça da gente. Exatamente, a palavra de Deus realmente é incrível, o assunto É é de Deus fazendo extrema assim. dificuldade. É, Porque é interessante que a palavra de Deus ela vai se encaixando. Então, irmãos, não tem como as duas testemunhas profetizarem no período final. Não tem como. Assim, é uma coisa, é forte você ter 1.260 dias, tudo contar direitinho, cada mês de 30 dias, o calendário é lunar, não é solar, e tal qual foi feita a conta em relação ao dilúvio com Noé, ali nas contas, e deu certinho os dias de 30 dias e tal. Então, para a volta de Cristo, o cômputo, por exemplo, para quem ficar, se fosse computar o retorno de Cristo assim que o anticristo assinou o pacto, ele consegue
computar direitinho, 1260 mais 1260, que dá 2520. 2520 dias. Então, não pode mexer mais nisso. Então, se eles ficaram expostos durante 3 dias e meio, isso não pode saltar para o milênio, Uhum. porque você tem uma coisa encaixada. Quando ela termina, acabados os dias da sua profecia, a besta lhes fará guerra e as matará. Como é que pode isso acontecer no final? Uhum. E Jesus vai vir no tempo certinho. Como na primeira vinda ele veio na plenitude dos tempos, ele vai voltar na segunda vinda no tempo exato. Então não pode Jesus vir no tempo exato e as duas testemunhas ainda ficar com os corpos expostos 3 dias e meio. Entende, meu amigo? Ela não pode Não. ficar. Agora, ela pode ficar aqui, do lado de cá, porque ela pode fazer assim, ó, ultrapassar um pouquinho. Ela pode ir para 3 dias e meio, que tira de 1260 dias. Você tira 3 dias, dá 1257 e menos metade, Uhum. né? Que é 3 dias e meio, 1257 mais a metade do dia, né? 12 horas, vamos colocar assim. Aí você tem, então, esse cômputo não bate. Outra coisa, quando elas terminam o testemunho, o anticristo mata. Então, quem vem para encontrar as duas testemunhas é o anticristo. Se fosse na segunda vinda, se fosse nos 3 anos e meio finais, quem viria era Uhum. Cristo. E o que Cristo faz no contexto é arrebatá-las. Ele diz ele ressuscita e diz subicar. Como é que vai ter esse arrebatamento deles? E pronto. Tem até uma pergunta aí do irmão pastor Uhum. Ulisses, Uhum. que ou é uma resposta aí para quem perguntou, né, sobre as duas asas. Mas deixa o irmão Almir terminar, né? Primeiro. Então, eu estou chamando a atenção porque se ele recebe João recebendo uma visão e ele está repassando, né, contando, escrevendo isso, é a inversão do tempo do acontecimento, né? Isso me chamou muita atenção, né? Porque se ele recebe a visão e está escrevendo, numa lógica, ele teria que fazer isso de uma forma cronológica, aquilo que ele está recebendo, né? Mas é com a inversão aqui desses dois tempos, né? Do versículo 2 e versículo 3, realmente traz para nós aqui, pelo menos para mim, uma acender uma luz, uma atenção, né? No estudar aí a sequência dos acontecimentos que são registrados aqui no livro. Mas foi bem explicado, eu entendi realmente. A explicação Até foi bem feita. o irmão Almir e os irmãos aí, né? Por exemplo, um exemplo também de algo assim. Não é não é um exemplo de inversão, mas é um exemplo. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João diz assim: Eu fui arrebatado no dia do Senhor, e vi detrás de mim, e ouvi detrás de mim uma voz, como de trombeta, e aí ele vai virar para ver e tal. Mas o arrebatamento dele, ele não é no capítulo 1, versículo 10. O arrebatamento dele é no capítulo 4, versículo 2. Então, se você comparar, se você não tiver atento, você vai pensar, não, ele foi arrebatado aqui em 1:10. Não foi. Então, olha o método do judeu contar, falar da coisa. É como se o irmão Daniel dizer assim, Deus livre que isso aconteça, né? Mas ele diz assim, irmãos, eu fui assaltado na Avenida X aqui em São Paulo. Depois que aí ele diz, eu fui assaltado na Avenida X, jogou. Aí ele começa a contar o fato. Ele cita isso, mas depois ele diz: Eu estava dando aula na universidade e tive que ficar até mais tarde e passei para tomar um cafezinho no restaurante X e aí eu fui assaltado. Aí vai contando para depois primeiro ele diz: Eu fui assaltado na avenida tal. E depois ele vai contar a coisa para chegar lá. Aí foi o que o João É, fez. Ele disse: então, Eu fui arrebatado, mas ele vai contar antes o quê? Antes dele ser arrebatado, Jesus veio a ele na ilha de Patmos, apareceu,
tocou nas costas dele com a mão direita, ele virou para ver e viu aquele homem com os olhos como chama de fogo, e aí o cinto, os pés semelhantes ao latão reluzente, o cinto de. Aí vai, ele vai, porque ele vai precisar dessa descrição de Cristo para, nos capítulos 2 e 3, que é o presente do Apocalipse, ele trazer aquela descrição para. Em cada momento ele fazer a apresentação do dono da igreja puxando lá. Então, ele vai contar que foi arrebatado no capítulo 10, ele vai dizer o que foi que aconteceu. Então, antes de ser arrebatado, Jesus veio a ele, Jesus se apresentou a ele, e aí Jesus não mandou ele escrever as 7 cartas da Ásia, às igrejas da Ásia Menor, que é o Apocalipse ali, começando pelas igrejas, depois vai adiante. Então, aí a gente vê assim, não é uma coisa, tá aqui, tá aqui. Então tá aqui, mas só vai aparecer depois de 3 capítulos. O arrebatamento dele só acontece no capítulo 4, versículo 2. Mas é muito interessante, porque o livro começa falando de uma revelação, né, de Jesus a João. E ah, quando você começa a pensar a respeito disso, você diz, não, ele recebeu toda a revelação de uma vez e depois ele foi escrevendo na medida que foi lembrando, por essa razão, esses fatos que estão aí intercalados de uma forma não cronológica, né? Enfim, penso eu. Show, primo. Sim, é isso, é isso, é isso. Ok. Pastor Evaldo, eu queria fazer uma pergunta, colocação, né? É, eu digo que nós vivemos numa época, em anos privilegiados, porque algumas profecias bíblicas, há 100 anos atrás, alguém que lesse ia falar, vocês estão loucos, né? Estão delirando, isso nunca vai acontecer, né? Então, há 100 anos atrás, 1920, antes da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, 1926, Israel nem tinha pátria, né? Não tinha lugar, né? Então, essas profecias todas, elas não fariam sentido, na minha opinião, né? Porque realmente não tinha. Como é que a Cristo vai voltar, Marco? Vai voltar, mas Israel não tem mais nem lugar, não tem nada, né? Os outros, enfim. Aí, hoje, nós vivemos um cenário de guerra, assim, que mesmo há 10 anos atrás não passaria nas nossas cabeças. Quem poderia imaginar que o Trump ia arrumar uma confusão com o Irã, né? Tô falando arrumar uma confusão no bom sentido, mas ele está arrumando a guerra com o Irã, Israel, e tal. Então, hoje, na minha visão, né, eu estou vendo as nações tomarem lados. E quando você comentou que a mulher, que é Israel, foge para o deserto, né, que todos estão contra ela, aí hoje a gente vê que na China, Coreia do Norte e Irã, eu acredito que até alguns países da OTAN também farão parte de contra Israel. E do lado de Israel, acho que, infelizmente, nosso país também ficará contra, né? Eu acho que do lado do povo judeu, praticamente os Estados Unidos, Coreia do Sul, talvez, e um outro aí. Então, o que eu vejo assim, em termos de cenário começando a armar. Será que eu estou sonhando demais, pastor Evaldo? Isso que eu queria colocar. Não, isso é interessante, interessante. Olha, o senhor falou uma coisa que eu estava pensando hoje sobre isso, né? O privilégio que nós temos de poder. Não temos profecia se cumprindo, é um fato. Mas o senhor falou aí, fechando muito bem, o cenário está se armando, o cenário está se configurando. Depois que Israel retorna à terra, depois de um holocausto de 6 milhões de judeus sendo eliminados num genocídio terrível, aí você vê 3 anos depois, com Oswaldo Aranha,
na ONU, e você vê a nação de Israel renascendo das cinzas, vamos colocar assim. Então, diante do cenário, a gente ainda vai trabalhar muito isso. Tem muita coisa boa chegando aí. Quando a gente chegar na parte da queda do comunismo, a gente vai trabalhar capítulo 38 e 39 de Ezequiel. A batalha Gog e Magog de lá, que é diferente da batalha Gog e Magog de cá, ou seja, 38 e 39 de Ezequiel é diferente de 20 de Apocalipse de 7 a 10. A batalha de Gog e Magog de Apocalipse 20 de 7 a 10 é diferente da batalha de Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39. A gente também vai trabalhar com mais afinco a questão do Vale dos Ossos Secos e também a gente vai trabalhar um pouco a filosofia da história. A gente vai trabalhar um pouco sobre o marxismo, o idealismo alemão, a gente vai trabalhar sobre o comunismo, o materialismo histórico, a gente vai trabalhar muito essas questões filosóficas, mas importantes dentro do contexto de história. Então, quando a gente vê esse momento nosso, é um momento muito próximo do arrebatamento da igreja. Muito próximo, porque as coisas estão se desenhando de uma forma muito maravilhosa. Então, Deus está movendo as rodas da história, movendo, girando as rodas da história, ele comandando isso tudo. Então, é, não é delírio, não. É algo, não é uma coisa para a gente. O problema do delírio é alguém querer pegar profecias bíblicas e já encaixar como se estivesse acontecendo. Os quatro cavaleiros do Apocalipse já estão aí, e outras coisas mais, e aí pegar. Aí a gente não pode pegar essa escatologia e querer torná-la uma escatologia atual, pegando os momentos e situações de tempo. Mas não é delírio, não. Quanto o irmão que falou antes dos irmãos, o irmão acho que foi Genivaldo, perguntando o que são as asas, da mulher, as asas de águia da mulher. É um termo, uma expressão bíblica. É. Depois, deixa eu só encaixar aqui, por causa do tá descarregando. Mas depois a gente vai ver que essas asas que são dadas à mulher é uma linguagem figurada, de uma expressão bíblica que é Deus trazendo a proteção de Deus para a mulher. Então, podendo haver, porque alguém diz, não, seria Inglaterra e Estados Unidos, cada asa, porque eles protegem muito a Israel, dão esse suporte agora. Mas se eu falar isso, eu vou entrar em contradição do que eu falei há pouco, né? Que nós não temos profecia se cumprindo. Então, dizer que os Estados Unidos é uma asa e Inglaterra é outra asa, porque Inglaterra, principalmente na época do nascimento de Israel, né? E os Estados Unidos agora, dando aquela proteção. Não, eu acredito, pelo que a gente vê no Antigo Testamento, essas asas de grande águia é Deus mesmo interferindo na natureza e na história para a proteção de Israel, e não algo metafórico. Eu acho que não é, né? Mas é isso. Irmão Elias tem a oportunidade, parece que Klaus e irmão Lorival estão querendo perguntar ainda, né? Eu vi a mão aqui do pastor Lorival, só um pequeno comentáriozinho rápido ainda em cima disso. Eu fico imaginando, né, que uma nação que nasceu em 1944, 44, né? 45, 44, Quarenta e oito, Israel. 48, 48, obrigado, irmão. 48. 14 de 44, maio de 45 quarenta é e a oito. guerra. Quando? Quando, irmão Daniel? 14 de Maio, né? maio de 48. 14 de maio de 1948. Em 1948, uma nação que nasceu, né, nesse ano, no deserto, com terras que ninguém queria delas, piores terras possíveis para eles, né? Hoje são uma potência mundial que, se nós, o Brasil, entrasse em guerra, então, quer dizer, é uma potência absurda, só Deus mesmo. Eu,
me surgiu uma pergunta aí depois das perguntas dos irmãos, né? Eu fiquei provocado aí. Ah, pensando na fuga do deserto do, de Israel, né? Eu, assim, ah, sem essa questão do estudo mais apurado, eu tinha esse episódio como um episódio breve no final da grande tribulação. Mas colocado assim como o pastor está explicando, realmente, 3 anos e meio no deserto. Bom, o que eu penso é o seguinte: é, em outros tempos, 3 anos e meio, dá para fazer uma imersão, né? Não sei. É o tempo de uma escola, de uma faculdade, mas na tribulação, 3 anos e meio é muito tempo. E, evidentemente, que o anticristo, ele também vai estar cercado de toda a tecnologia que o tempo, que o final dos tempos conduz, né? É, a ciência se multiplicará até para ele também, sim. Então, eu creio que o poder de investigação, de busca do anticristo vai ser muito grande, mas eu estou vendo aqui praticamente um lidar de Deus de novo com o povo de Israel no deserto, né? Assim como começou antes da Terra Prometida, parece que vai culminar. Desculpa. Parece que vai culminar no final da tribulação, antes do milênio, antes da Terra Prometida de novo, né? E também parece que vai precisar de uma logística muito grande para alimentar esse povo, para escondê-lo adequadamente. Talvez até eles já estejam preparando alguma coisa nesse sentido, né? Não sei. Talvez já exista algum esquema preparado para que haja uma fuga assim, né? Não, não, não diria no contexto apocalíptico preventivo, vamos supor que eles saibam dessa informação, porque o Israel de hoje, não sei até que ponto eles levam isso assim, a miúde, né? Considerando, porque eles não creem no Novo Testamento, então, ah, mas de alguma forma, eu penso que eles devem ter um esquema que Deus vai favorecer e, e cuidar deles, como cuidou nos 40 anos lá com Moisés, né? Dando maná e tudo. Alguma coisa, eu creio que vai precisar um pouco mais, né? Do que simplesmente dar um passeio no deserto, esperar um pouquinho para entrar no milênio. Eu acho que o negócio vai ser um pouco mais complicado do que essa simples ideia, né? Essa é uma questão que talvez a gente possa refletir um pouco mais, né? Não sei o que o pastor Evaldo acha desse, dessa minha colocação. Eu acho interessante. Tem um dado que é o julgamento das nações. Ele nos dá esse dado, porque Jesus diz assim: Eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava na prisão e me visitaste. Então, assim, ele vai usar gentios salvos para alimentar Israel, sustentar, mas o que o senhor coloca é justamente a resposta à pergunta das asas de grande águia. Porque ali a ideia das asas de grande águia é a ideia da sustentação. Porque ela vai ser alimentada naquele um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, o sustento, como o senhor pontuou bem, durante 40 anos, as sandálias não envelheceram, as vestes não se corroeram, e Deus foi dando toda a provisão. Então, é possível que Deus também opere milagres para dar provisão para eles. E utilize também as mãos e os bolsos dos gentios para sustentá-los. Eu acho que sim. O versículo 6 inclusive, fala que é um lugar preparado por Deus. Então, certamente, a ação de Deus será total em todos os sentidos aí, né?
Não vai ser preparado por uma outra pessoa, senão pelo próprio Deus, né? Ok, valeu a observação, primo. Tudo bem, pastor Levon? Mais alguma coisinha? Só mais uma coisinha. Com relação a João, quando ele é arrebatado, né? Enquanto estava no assunto das igrejas, das sete igrejas, João está na terra. Mas depois, em capítulo 4, ele é convidado a ir para o céu, né? Versículo 1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta, né? Jesus à porta, uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto e tal, tal, tal. Então, parece que João agora tem a ótica, né, de toda essa visão, não da terra, mas do próprio céu, vendo as coisas acontecer, né? É interessante esse deslocamento aí, né, esses dois momentos de João. E isso é bom porque isso nos ajuda a entender um arrebatamento pré-tribulacional. Porque capítulo primeiro é o passado do Apocalipse, ou seja, quando Jesus vem ao encontro de João na ilha de Patmos. Capítulo 2 e 3 é o presente, é o período do quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E capítulo 4 começa com o arrebatamento de João, que prefigura o arrebatamento da igreja. E aí, capítulo 4 e 5, o arrebatamento da igreja e Jesus abrindo o livro, vindo como dignidade para abrir o livro. Capítulo 6 a 19, a gente tem a tribulação, o princípio de dores e grande tribulação. Capítulo 20, de 1 a 6, milênio. Capítulo 20, de 7 a 10, a prisão de Satanás, a batalha Gog e Magog, prisão de Satanás e seus anjos e confinação no abismo por 1000 anos, ou melhor, soltura de Satanás depois do julgamento, melhor dizendo, e capítulo 20, de 7 a 10. E capítulo 21 e 22 está eterno, aí fecha o Apocalipse. Então, isso ajuda, baseado naquela expressão, escreve as coisas de 1:18, escreve as coisas que vistes, que tens visto, as coisas que são, e as coisas que depois destas, onde aconteceu, o pastor Lorival leu direitinho, depois destas coisas que depois destas, onde acontecer, a gente tem o Apocalipse bem, bem trabalhado. Ok. Então, irmão Carlos, por favor. Tá me ouvindo? Sim. É, alguma parte de tudo quem está assistindo na história recente, a gente até consegue, vamos dizer, observar alguns sinais, né? Por exemplo, a invasão de Israel e a invasão agora dos Estados Unidos do Oriente Médio e tal. Se a gente parar para olhar com calma, a gente até consegue enxergar as justificativas geopolíticas e econômicas, né? De tudo isso que está acontecendo. Agora tem coisas que extrapolam essas possibilidades. Eu vou citar aqui um assunto, eu quero saber a opinião do pastor Evaldo, e eu acho que logo, logo, os pastores vão ser confrontados com questionamentos parecidos, e eu acho que seria válido a gente estabelecer um ponto de vista, né? Eu sei que jamais vai chegar num consenso, porque cada pastor acha que vai tomar uma direção, mas recentemente a internet está bombando com a questão dos arquivos norte-americanos sobre OVNIs, né, sobre UFOs e coisa parecida. E daqui para frente, eu acredito que esse assunto vai ficar cada vez mais comum, né? É, eu queria saber a opinião do pastor Evaldo a respeito disso. O que que ele entende sobre esses eventos de OVNI e extraterrestre e que relação isso tem com o Apocalipse. E eu sei que o pastor Evaldo já tem uma posição a respeito disso. Eu estou curioso para conhecer. Vamos lá. Eu não sei, pastor Evaldo, quanto tempo leva a sua resposta,
até pelo nosso horário, que são 22h37, a pergunta é interessante, eu sei disso. Eu sei que os outros pastores também vão querer dar a sua opinião, mas talvez seja melhor a gente dar semana que vem, porque eu tenho a minha também, e a minha é forte. Então, forte que eu digo Eu, assim, não no sentido que é forte, porque eu não sou forte, mas eu tenho a minha, né? Então, eu diria que é um bom começo fazer a abertura com essa indagação, viu? Porque era bom a gente poder ter mais tempo para discorrer. Então, eu acho que a pergunta provocativa e inteligente, bem inteligente e interessante trazendo um contexto extraterrestre, né? Ou seja, está além do natural. É um conceito, eu diria assim, algo sobrenatural para a gente conversar. Então, vamos deixar para semana que vem. Ô, pastor Luiz Jefinho, concorda? eu só levantei a mão só para dizer, vai ser bom para a semana que vem. Então tá ótimo. Muito bom, muito bom. É bom Irmãos, muito que obrigado. É bom que o pessoal que vai assistir a live vai ficar curioso para ouvir semana que vem. Então, É o verdade. irmão, o irmão Klaus usou uma estratégia de marketing, viu, irmão Elias, irmão? É isso, muito bom, Verdade, muito verdade, bom. muito bom. Obrigado, irmãos. Uma bênção, um prazer muito grande, uma bênção compartilhar, estar aqui com vocês, participando, aprendendo aí. Nossa, muito bom. Muito obrigado, pastor Evaldo, os demais pastores, Muito irmãos. obrigado, muito bem. Uma bênção. Uma bênção. Nossa oração final hoje é o pastor Dilson. Pastor Dilson, que hoje ele só ficou quieto ali, não falou muita coisa. Deve estar aguardando para a semana que vem, né, pastor Dilson? Só na moita, pastor Estou Nilson. aqui só observando. Não, o pastor Dilson, ele estava cansado hoje, estava meditando. É que muitas das coisas é o que a gente já crê mesmo, né? Então só enriquece ouvindo o pastor Evaldo aí os esclarecimentos de pontos aí, enriquece o nosso conhecimento. Verdade, verdade, pastor Dilson. Queria lembrar, pedir que o pastor pudesse lembrar do nosso irmão Cristiano, né, que ele acabou saindo abruptamente pelo falecimento do sogro dele, né, que a família possa ser confortada aí, né? Padrasto. Ok. Padastro, é isso? Padrasto Padrasto dele. dele. É o padrasto Ok, dele. tá bom. Obrigado, irmão Daniel. Então, vamos orar então, pastor Dilson. Pai Santo, nós te louvamos pela a tua palavra, pela a clareza que o Senhor tem nos dado através da vida do pastor Evaldo. Louvamos por ele. Sabemos que o Senhor o preservou para que ele pudesse desenvolver a obra que o Senhor iniciou através dele, para que nós possamos ser enriquecidos com esse conhecimento tão refinado. Que o Senhor sustente teu servo, sua família, seu ministério, e que nós assim possamos, ó Deus, crescer na graça, na verdade e no conhecimento de Jesus. Amém. Abençoe a esse grupo, a todos que fazem parte do grupo Escatom, que o Senhor nos sustente a cada dia, nos una cada dia mais em Cristo. Pedimos pelo irmão Cristiano nesse momento de tão grande angústia, tanto para ele, para famílias, familiares, ao Senhor que é o Deus de toda consolação, que o Senhor possa estar dando a estrutura que eles precisam, a firmeza no Senhor, que o teu nome venha a ser glorificado nesse momento de angústia e de dor pela separação da morte. Que o Senhor nos assista em todo o porvir dessa noite, nos dando a tua paz, esteja visitando cada um dos nossos familiares onde se encontrarem nesse momento, que a tua paz os cubra e os guarde de todo este mal. Eu peço no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Abraço a todos. Só para avisar aí, se vocês procurar no Google, eu acho que o irmão Klaus já sabe, andou tendo uma repercussão de uma aparição de um OVNI aqui na região de Ponta Grossa. Uh!
Abraço, Bom, meus gente, um irmãos. abraço para todos vocês Boa aí, noite, viu? irmão. Boa noite. Até mais. Paz. Boa noite. Boa Boa noite, noite. um Boa abraço. noite. Boa Boa noite a semana para todos. os irmãos. Deus abençoe. Obrigado. Muito Amém. Deus abençoe a obrigado todos. pelo tempo, pelo estudo.